Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. O convidado nosso hoje aqui do Fronteiras é o biólogo e mestre em ciência do ambiente, Renan Ribeiro. Ele que trabalha num laboratório aqui da universidade, é um jovem talento aqui, muito bem recomendado pelo nosso grande coordenador, professor Fábio Giordano, né? E o assunto é um assunto que nos traz algumas preocupações. Então eu quero saber, em nome da ciência, as perturbações no planeta Terra, principalmente as climáticas, porque a gente está vendo aí inversões de temperatura, estamos vivendo um inverno quente e seco, né? São coisas assim que a gente está vendo, recuo da maré, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo que nos preocupa. Então esse é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência, com o biólogo Renan Ribeiro. E antes da gente passar a palavra para ele, deixa eu dar dois recadinhos rapidinho aqui, são dois recadinhos bem rápidos, começando com a Seichonoye do Brasil, que comunica o Seminário da Luz, né? Vou mostrar no cartaz, aí está o Seminário da Luz, Você é a Luz e Manada de Deus. Os temas abordados, leis da mente, os segredos da prosperidade, harmonia no lar, oração da cura com meditação Shinsokan, Sagrada União com Deus, e o preletor vem de São Paulo, que é o Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vai ocorrer no dia 8 de outubro, que é um domingo, das 13h30 às 19 horas, num espaço grande, que é o Mendes Convention Center. Vai sair aí na telinha. Mais informações e inscrições, você pode ou ir diretamente na Seichonoye, na rua Leonardo Reutemann 17, tá aí, ou pode ligar lá no 3232-6687, né? Quanto antes você deixar seu nome, melhor, tá bom? Então, 3232-6687. E o segundo e último recadinho vem do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica em tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde e produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo então que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações não só no Brasil, mas na França, na China, na Bélgica. Ele tem a clínica em São Paulo, mas como muita gente daqui ia procurar ali em São Paulo, então ele está atendendo agora 2 vezes por semana aqui em Santos, no Smart Center. É só agendar nesse telefone que está na telinha, que é o 3285-6993. Mais informações no site santiniortomolecular.com.br. Renan, obrigado pela sua participação, pela primeira vez aqui com a gente no Fronteiras da Ciência, né? Me foi muito bem indicada a sua pessoa. O professor Fábio Giordano falou, olha, é um jovem talento que a gente tem aqui, encheu essa bola, então muito nos honra a sua presença e obrigado, viu? Imagina, que isso, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você, falando de assuntos preocupantes e principalmente de ciência, na verdade, né? Acho que é bastante importante. E para servir de alerta às pessoas, né? O que a gente tem para dizer aqui, né? Exatamente. Tem algumas questões de alerta, né? É importante alertar as pessoas, mas tem algumas questões que não são de curto prazo, né? Então seria um alerta também a longo prazo. Mas né? as providências têm que serem agora, né? Exatamente, agora, né? Tem que ser tomado providências agora para que no futuro a gente não venha a sofrer consequências, os impactos dessas questões de mudanças climáticas, dessas alterações que a gente vem, não só a gente aqui na universidade, mas enfim, vários pesquisadores do mundo todo já vem notando. Perfeito. Renan, vamos começar com uma coisa que andou preocupando bastante ultimamente o pessoal da Baixada Santista, que muita gente acabou me mandando e-mail, queria que falasse sobre isso, que foi o recuo da maré, que foi uma coisa exagerada, né? Que já ocorreram outras vezes, mas parece que houve uma dimensão um pouco maior, então as pessoas estão preocupadas. Até alguns acharam que era estava falando em off com você, desse asteroide que vai passar próximo da Terra, passou, né? Agora na última sexta, dia 2 de setembro, né? Sábado, né? 2 de setembro. Não,
2 é hoje, né? Domingo, é hoje. Eu estou atrapalhado, né? Hoje, então está passando mais próximo. Mas esse mais próximo é uma distância de 7 bilhões de quilômetros, né? É que ele é grande, tem 4 quilômetros mais ou menos de largura esse asteroide. Então diz que, olha, por essa aproximação, então pode ter alguns probleminhas, algumas coisas. A NASA garante que nada tem problema nenhum. Mas teria algum impacto desse asteroide em relação ao recuo do mar ou não tem nada a ver? Não, na verdade, o asteroide não tem relação nenhuma com o recuo do mar, né? A gente sabe que alguns astros, né, principalmente o Sol e a Lua, eles influenciam a maré, né, por conta da ação gravitacional. Assim como todo corpo, né, que tem uma grande massa, ele acaba tendo uma força de gravidade que puxa a água do mar, né? Ou puxa uma atração gravitacional da água do mar, né? Então, isso ocorre principalmente com os grandes astros, né? Com a Lua e com o Sol. No caso do asteroide, eu acredito que não tenha nenhuma influência da passagem desse asteroide nesse recuo da maré que aconteceu, né? Na verdade, eu acredito e tenho certeza que não teve nenhuma influência o asteroide. O que aconteceu nesse recuo da maré foi um fenômeno meteorológico principalmente, né? Ele é um fenômeno natural, acontece várias vezes no ano, só que não nessa mesma magnitude que a gente observou aí no começo, nas primeiras semanas de setembro, né? Foi registrado, para se ter uma noção do quão intenso foi esse recuo da maré, foi registrado um recuo de 90 centímetros, isso na vertical. Se a gente pegar um recuo na horizontal, teve regiões que teve recuo de algumas dezenas de metros ou até centenas de metros. É mesmo assim, nessa proporção? Foi nessa proporção. E normalmente isso acontece mais da ordem de um recuo vertical de 20 centímetros, 40 centímetros. Acontece pelo menos umas 7 vezes ao ano, mas esse que aconteceu na primeira quinzena de setembro, ele foi bastante intenso, surpreendeu de agosto, até mesmo... De agosto. Isso, exatamente, na primeira quinzena de agosto. Ele surpreendeu... Não é só eu que estou atrapalhado na data, não, tá vendo? Não. Dia 2 de setembro é sábado, domingo exatamente. É 3, hoje, domingo é 3. Aconteceu em agosto, né, na primeira quinzena de agosto, precisamente nos dias 11, 12 de agosto. Teve esse recuo de 90 centímetros e o que aconteceu foi um fenômeno meteorológico, né? Por conta de um centro de alta pressão, né, a meteorologia registrou, né, com base em informações de modelos numéricos, na verdade, um centro de 1040 milibares de pressão, né, que é bastante intenso e esse centro de alta pressão ele forma um anticiclone, né, que ele movimenta os ventos, na verdade, no sentido anti-horário. E aí aqui na costa do Brasil, essa movimentação no sentido anti-horário dos ventos, né, o núcleo desse anticiclone fica no oceano aberto, ali perto da Argentina, do Uruguai, né, mas bem em oceano aberto. E aí essa movimentação dos ventos em sentido anti-horário gera ventos intensos aqui do quadrante leste, né, o vento vindo de leste aqui na região de Santos, na região sul do país, vento de nordeste, vento de norte na região da Argentina, e esse vento intenso, principalmente dessas direções, fazem com que a água ela tenha uma deflexão, ela se movimente para a esquerda, aqui no hemisfério sul, né, que é um fenômeno também conhecido na oceanografia como transporte de Ekman. Ou seja, algo normal, não é nada preocupante, nada que, pelo menos nesse aspecto não, né? Nesse aspecto não. Teve até algumas publicações em redes sociais, né, e é impressionante como a velocidade da informação agora nessas redes sociais é muito grande, né? Então... e muita bobagem. Muita bobagem, frente, né? Exatamente. Então tinham alertas de tsunami, enfim, alertas eu escutei até de conspiração norte-americana contra a costa brasileira, né? Mas o principal acho que foi o alerta de tsunami, né? Ou crateras no fundo do mar que puxaram a água. Então, já que estamos nesse aspecto, Renan, existe preocupação de terremoto na costa leste do Brasil? Existe essa preocupação? Sei que não tem placas tectônicas para o lado de cá e sim para o lado do Pacífico, mas pode ocorrer alguma preocupação nesse sentido? Não é descartada a ocorrência, né? Mas a possibilidade é bem remota de ocorrer, né? Justamente porque, como você falou, a gente está no centro da placa tectônica aqui, então, né? Não tem problema. Não tem tanto problema. A maioria dos terremotos, né, dos maremotos, né, que seria o terremoto que acontece no mar, ocorre principalmente no que a gente chama no cinturão de fogo ali no Pacífico, né? Que pega a região do Chile, né? Até a Califórnia, depois dá a volta, né, no hemisfério norte e vai para o Japão também, Austrália. Então é nessa região que é uma região que é um lugar que pode ter
tsunamis, né? Exatamente, por conta principalmente dessa movimentação das placas. Quer dizer, não por choque de placas, porque nós estamos no meio, mas pode ter algum outro fenômeno que pode provocar um terremoto no fundo do mar, consequentemente, um tsunami. É bem remota essa possibilidade, né? É bem remota. Tem até alguns Nós tivemos dados... um pequeno terremoto aqui em Santos, não pequenininho, né? Um tremor, não foi um terremoto, um tremorzinho, né? Um tremor bem pequeno, né? O epicentro, se eu não me engano, foi na região da plataforma continental, que é uma área um pouco mais rasa, né? Um pouco mais rasa, 200, 100 metros de profundidade. Certo. E isso foi em 2008, né? Mas aí não causou nenhum problema, porque precisa ter uma energia muito grande, uma movimentação realmente das placas, né? Tem que ter uma energia muito grande para se deslocar uma grande quantidade de água e aí sim se originar um tsunami. Ou seja, disso a gente também não tem tanta preocupação, né? Não, acredito que não. Tem alguns estudos que falam também de erupções vulcânicas, né? Tem nas ilhas, no arquipélago das Ilhas Canárias, que fica lá próxima à região da África, né? Tem alguns estudos que colocam a possibilidade de, caso tenha uma erupção, acontecer um tsunami aqui na região da costa brasileira. Desculpa te interromper. Quem falava isso, inclusive, era aquele vidente que ficou famoso, que teve aqui no Fronteiras da Ciência uma vez, que é o Nóbrega da Luz, né? Ele previa isso, que ia ter exatamente lavas de um vulcão nas Ilhas Canárias e queria varrer toda a costa leste do Brasil, inclusive a Baixada Santista, obviamente. Então, aí no caso específico aqui da Baixada Santista, da região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, é muito remoto isso acontecer. Mesmo que aconteça essa erupção vulcânica, né, o nome do vulcão, se eu não me engano, é Cumbre Viejas, né? Fica lá no arquipélago das Ilhas Canárias. Ele fica próximo ao norte da África, né? Então, caso venha acontecer uma erupção vulcânica, pela movimentação de massa e a posição geográfica que se encontra o vulcão, o impacto maior seria principalmente na costa do nordeste do Brasil, né? Na verdade, na costa norte do país. Então, na região nordeste do país e na região norte do país. Dificilmente teria um impacto aqui na região da Baixada Santista, na região sudeste do país. Tá. Porque o Brasil é gordinho lá em cima, né? Então faz um paredão, na verdade. Um paredão, né? E aí atingiria primeiro essa região, mas ainda assim foi um estudo acadêmico, né? Se eu não me engano, de um pesquisador, Stephen Ward, o nome dele, que avaliou quais seriam os impactos dessa erupção vulcânica, mas é bem remota e caso acontecesse, essa costa nordeste do país, principalmente, já protegeria a nossa região aqui de Santos. Ok, legal. Agora, uma coisa que a gente não pode descartar de preocupação em relação a... Isso, existem controvérsias também, mas que é o aumento da temperatura do planeta, né? Existem gente que desmente, não, isso não tem preocupação nenhuma, isso é natural, e outros afirmam, não, isso vem acontecendo e pode chegar num ponto que começam a ocorrer realmente desastres ambientais. Qual é a sua posição em relação a isso, Renan? Então, na verdade, a minha posição é conjunta, né? Porque você está no meio, né? Claro. Exatamente, é conjunta com a grande maioria dos pesquisadores cientistas, né? Hoje, eu acredito que 99% da comunidade científica que trabalha, né, nessa área, eles acreditam que sim, nas mudanças climáticas, né? Que realmente está ocorrendo mudanças em função, principalmente da emissão dos gases de efeito estufa, né? E o aumento da temperatura do ar, né? Não só a temperatura do ar, mas a temperatura dos oceanos. Então, tem registros aí de sensores, registros confiáveis, né? Desde de 1900, quando começou uma medição confiável, então desde de 1900 já tem registros e já mostra que teve um aumento de 1 grau na temperatura da Terra, né? Não só em uma única posição, mas no globo como um todo. Ou seja, um pouco mais de 100 anos... Aumentou 1 grau. 1 grau. E a gente sabe também que isso é um pouco cíclico, né? Se a gente pegar numa escala de tempos geológica, né, a Terra passou por vários resfriamentos e aquecimentos. Mas o fato agora concreto é que essas mudanças, a taxa dessas mudanças está numa velocidade superior ao que aconteceu no passado.
Então, a velocidade das mudanças é que é preocupante. Até pela poluição que está sendo gerada no planeta. Pela poluição, com certeza, que é o principal contribuinte, né? Na verdade, tem vários gases do efeito estufa, né? O principal é o CO2 pela quantidade, né? Então, a gente vem desde a era pré-industrial, já vem emitindo bastante gases de efeito estufa. Renan, vê se você consegue responder minha pergunta. A quanto tem que aumentar de temperatura, quanto mais, além do que a gente tem atualmente na média do planeta, para que realmente a coisa se torne perigosa? Não tem um estudo, na verdade eu não consigo responder a pergunta assim com precisão, porque não tem um trabalho detalhado que mostra se aumentar 1 grau, se aumentar mais 2 graus, qual que seria o impacto, né? Até porque existe bastante incerteza também nessas previsões dos impactos, né? Principalmente os impactos de eventos extremos, furacões, tempestades, enfim, e tem uma grande incerteza nisso, mas o fato é que com esse aumento de 1 grau já é notado um aumento nessas tempestades, um aumento dos extremos, não só extremos de calor, mas extremos de frio também. Então a gente está tendo... São picos opostos. Picos opostos, exatamente. A gente verifica que tem verões mais quentes e inverno, às vezes mais severos, né? Isso Perfeito. No globo como um todo. Entendi, no globo como um todo. É verdade. E a gente está tendo coisas que a gente não via antes, como, né? A gente está vendo ciclones aqui no Brasil, né? Teve em 2004, né, o Catarina, né? A gente não tinha sido reportado antes, não foi colocado ainda uma relação direta desse furacão Catarina com as mudanças climáticas, mas possivelmente tem alguma relação, né? Também... Esse agora, né? Agora que está tendo nos Estados Unidos também, agora na última quarta-feira, né? Terça-feira, que teve esse agora em Houston, né? E também na Filadélfia, né? No estado do Texas, né? Harley. Exatamente. Na verdade, lá é uma região que normalmente acontece esses eventos, né? O que os estudos indicam é que tem, então, aumentado a frequência desses eventos e, às vezes, as mudanças climáticas, elas exatamente, mais severas, potencializam esses eventos, né? Ou seja, com o aumento de 1 grau, já está ocorrendo tudo isso. Quer dizer que se aumentar mais 1 grau, deve ser uma coisa trágica. Isso, não é o fim do mundo também, mas é uma coisa que é preocupante. E aí o alerta, né? As pessoas têm que se preocupar. Nós vamos falar no próximo bloco de um estudo que o Renan vai trazer aqui para o amigo telespectador sobre o impacto que ocorreria, principalmente na nossa região aqui da Baixada Santista, com o aumento do nível do mar, né? Com o degelo, com o possível degelo que pode ocorrer com esse aumento da temperatura, evidentemente aumentando o nível do mar. Muitas cidades costeiras passam a ter uma preocupação extrema em relação a isso, e a gente aqui da Baixada Santista não é diferente. Então já existe um estudo que o Renan vai mostrar quais são os pedaços da nossa região que sofreriam impacto imediato no próximo bloco. Deixa eu só dar um comunicado do Manaloa Bem-Estarim sobre psicoterapia biodinâmica, que é uma massagem, muito mais que uma massagem, é uma coisa extraordinária, feita pela Dulce Cobra. Preste atenção em seu corpo com cuidado e com carinho, permita-se olhar com ternura no seu maior instrumento de trabalho, que é o seu corpo. A psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para se livrar do cansaço, irritação, insatisfações, aliviando dores de cabeça, peso nas pernas, desconforto nos pés, além de liberar suas costas e pescoço. Dê ao seu corpo a possibilidade de se sentir acolhido e relaxado. Como o corpo sustenta a emoção, ele vai lhe agradecer respondendo com rapidez às solicitações que você lhe fizer. Renove-se com psicoterapia biodinâmica. Ela faz essa psicoterapia biodinâmica em você e você simplesmente dorme. É extraordinário. Experimenta. Quem vai quer voltar sempre. Pode saber mais acessando o site manaloa.com.br ou ligue lá para agendar no 3222-2278 e o endereço Rua Goiás 144 em Santos. Voltamos já com o biólogo Renan Ribeiro. Perturbações do planeta Terra é o assunto de hoje do Fronteiras da Ciência e o nosso convidado é o biólogo Renan Ribeiro, ele que é um profissional da Universidade de Santa Cecília e mestre também em Ciências do Ambiente. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com análise kármica, radiestesia e radiônica,
apometria, antigoécia, reiki, terapia de vida passada, mesmerismo e hipnose, além de terapias sonoras. O Palermo comunica que ministrará um curso de mesmerismo e hipnose, prática e clínica, de 6 a 10 de setembro, na Casa da Luz de Santos. Para saber mais sobre esse curso, acesse mais de 60 vídeos que tem no YouTube, simplesmente colocando o nome José Carlos Palermo. E para você saber sobre o conteúdo programático, é só entrar no site magodaluz.com.br. E se você quiser agendar um atendimento individual com o Palermo ou saber mais sobre o curso, pode ligar no 3289-1230, deixa recado que o Palermo te liga de volta, ou no WhatsApp, que é o 991160195. Renan, então de tudo que a gente está conversando até agora, um ponto-chave é a preocupação, sim, com o aumento da temperatura do planeta Terra, tanto climático quanto do mar. E isso, evidentemente, iria provocar o degelo, Polo Sul, Polo Norte. O Polo Norte não tem terra, é só gelo mesmo, né? Isso aumentaria muito o nível do mar, né? E aí foi feito um estudo do que seria de traumático em cada região. Especificamente a Baixada Santista. Qual seria os lugares mais afetados? Então, realmente é preocupante essa questão do aumento do nível do mar, né? Na verdade, com esse aumento de temperatura já está acontecendo o degelo, né? Então tem alguns trabalhos que indicam que, em média, 13% do gelo lá na região, principalmente no Polo Norte, vem perdendo, né? E é lógico que essa água... Quantos por cento? Desculpa. 13% por ano. 13% por ano. Nossa, é a taxa de perda de gelo lá no Polo Norte, né? Na Antártica está perdendo também numa taxa um pouco menor. E isso contribui, então, para o aumento do nível do mar, mas não é só isso, né? Também por conta do aumento da temperatura da água e aí expansão das moléculas, né? Dilata, né? as moléculas. As moléculas e aumenta, então são esses dois fatores que fazem com que aumente o nível do mar. Puxa, mas 13% é grande, muita coisa. Uma taxa considerável, né? Esse monitoramento é feito não só lá em campo, mas principalmente por satélites, né? Imagens de satélite, então eles verificam que a região branca está diminuindo. Está diminuindo a cada ano, né? Cada ano vem diminuindo e essa taxa hoje está em 13% por ano. E lógico que isso vai impactar várias cidades no mundo, né? E aqui em Santos, que é uma cidade costeira, não é diferente. A gente, no laboratório na universidade, nós já havíamos feito alguns prognósticos, né? E quais seriam os impactos desse aumento de nível do mar, isso já em 2009. Então a gente avaliou com base no mapa topográfico da cidade e também com cenários, né, de aumento de nível do mar na época, isso em 2009, quais seriam as áreas. E principalmente são as áreas mais baixas da cidade, né? No caso, a região da Ponta da Praia, que é uma área mais baixa. A região da Ponta da Praia é mais baixa, onde era mangue antigamente. É a região de praia também, né? Ali na Ponta da Praia era uma região de praia. E na região da Zona Noroeste, que era uma região de mangue antigamente, que é também uma área mais baixa da cidade. Então, o primeiro impacto é Ponta da Praia e Zona Noroeste. Ficariam submersas. Em algumas ocasiões, né? Não seria aquela catástrofe de ficar submersa em todo momento, porque a maré ela sobe e desce várias vezes ao dia. Tem também o que a gente chama de marés de tempestade, aí o impacto maior é quando nós teremos essas marés de tempestade. Então, a gente já tem já tivemos esse ano e no ano passado várias marés de tempestade, né? Derrubou o paredão lá na Ponta da Praia, as muretas, né? Inundou também bairros na Zona Noroeste de Santos e bairros também em São Vicente. Mas o estudo que nós fizemos estava focado na região de Santos, principalmente, né? Então, se hoje já tem um impacto grande com essas marés de tempestade, imagina associando um aumento um pouco maior de nível do mar, né? Que é da ordem aí de 16 centímetros em 2050, que está logo ali, né? A 2050 previsão é aumentar 16 centímetros em 2050? Até 2050, 16 centímetros e até 2100, 40 centímetros. Então, um pouquinho mais, numa taxa
mais acelerada até, né? Então, a água que hoje está num determinado nível vai alcançar um pouco mais, Renan, né? então, peraí, vamos devagar. Isso aqui você está dando informações importantíssimas. Se até 2050 aumenta 16 centímetros, esse tamanho de 16 centímetros já é o suficiente para afetar a ponta da praia e zona noroeste, não? Porque hoje ela já é afetada com a maré de tempestade. Né? De tempestade, então, mas no dia a dia? No dia a dia não afeta tanto assim. Né? Mesmo 16 centímetros não afetaria tanto? Mesmo 16 centímetros não afetaria tanto, salvo quando tiver uma maré, que a gente chama de cisígia, né? Que é principalmente nas luas, lua cheia e lua nova, né? Poderia afetar a zona noroeste, que é uma região que mesmo com um dia de sol, sem ter uma frente fria, já fica inundada, né? Por conta dessas marés mais em algumas épocas do ano. Então, esses 16 centímetros poderiam fazer uma diferença. Logicamente que não ia inundar durante um período longo de tempo, mas o principal problema é quando se tem essas marés de tempestade, porque esses 16 centímetros são potencializados, né? E a gente fala, 16 centímetros pode parecer pouco na escala vertical, né? Mas se a gente lembrar que a gente está numa cidade plana, né? Não tem quase inclinação nenhuma, então essa água pode se propagar por dezenas de metros na região da cidade, né? Exatamente. Então, é pouco, pode parecer pouco, 16 centímetros, 40 centímetros, mas isso pode trazer um impacto significativo. Renan, deixa eu te fazer a pergunta contrária, então. Na parte plana da Baixada Santista, evidentemente tirando os morros, né? Então, a parte plana, pela topografia, qual é a parte mais alta na parte plana? Aqui em Santos, principalmente a região central da Zona Leste, né? Aqui o bairro do Boqueirão, onde nós estamos, é uma parte alta, Gonzaga. Uma parte mais alta, o Gonzaga, a parte central, né? Tá. Se a gente pegar uma referência de ruas, né? Então, a Avenida Francisco Glicério é uma parte mais alta na cidade de Santos, né? Porque é uma inclinação bem suave, né? Então, se eu não me engano, a cota ali nessa região é da ordem de 3 metros, né? Enquanto na praia dá uma cota de 1 metro. Então, é uma inclinação bem suave. Isso aqui para Santos, né? Para outras cidades também segue. Para São Vicente tem preocupação? Também tem preocupação. É que a gente não focou o estudo na cidade de São Vicente. Nem Praia Grande, Guarujá? Guarujá também não, mas só da Baixada, só Santos. Só Santos, mas a gente sabe que hoje já sofre impactos, né? A região ali do bairro do Jockey Club, em São Vicente, que fica bem próxima à região da Zona Noroeste, né? Também é uma região mais baixa e já é afetada hoje quando tem essas marés de tempestade. E logicamente com o aumento então do nível do mar vai ser afetada também. Legal. Renan, outro assunto, nós que são tantos assuntos para a gente estar debatendo, né, de preocupações, outra que no Brasil todo ano a gente está sofrendo com a dengue, né? Esse parece que é um problema que a gente não está conseguindo solucionar, né? Cada ano parece que está pior. Existem estudos mais aprofundados sobre isso? Tem maneiras de se controlar mesmo? O Brasil é que está sendo ineficiente? O que pode ser dito? Então, com relação a esse assunto, né, uma observação interessante, que eu acho que é importante passar isso para a população e linkado também com essas mudanças climáticas, com o aumento da temperatura, né? Então, na verdade, a larva do mosquito, né, ela se desenvolve principalmente quando tem chuva e com temperaturas mais altas, né? Então, a temperatura mais alta acelera o metabolismo e aí tem o desenvolvimento de um número maior de larvas e aí mais mosquitos e, consequentemente, mais gente doente. Então, com esse aumento da temperatura, o que tem de estudos, né, inclusive foi um estudo recente publicado pelo Projeto Metrópole, mostrando que há tendência de se aumentar ainda mais esses casos de dengue. Porque aumentar mais, porque o estudo verificou que em anos mais quentes tiveram um número maior de casos, né? Teve até um corte de temperatura acima de 24 graus. Quando teve uma média no período superior a 24 graus, foram os anos que foram registrados mais casos de dengue. Então, aí é um alerta, né, para os gestores, principalmente, porque com esse cenário de aquecimento global, de aumento da temperatura, podem aumentar os números de casos de dengue. E qual é a solução para isso, Renan? Não é muito bem a nossa área de atuação nessa questão
a dengue, saúde pública, sim, mas claro. acredito que a solução seja principalmente combater o foco, né? Enfim, das larvas, que né? é o que vem fazendo, que é o que vem sendo feito, mas não sendo suficiente, exatamente, não com a mesma intensidade, né? Então, se você combate o foco, você pode diminuir o número de casos, né? Porque a tendência é que esses casos aumentem por conta do aumento da temperatura do ar. O mosquitinho esse, né? Ele traz 3 doenças, né? Esse mosquitinho, né? Exatamente. Aedes aegypti, né? 3 doenças, incrível. Vamos voltar ao assunto das catástrofes. Vamos focar a Baixada Santista. Existe uma tendência da gente poder ter ventos mais fortes aqui e talvez ciclones ou coisas assim? Existe essa tendência? Também a questão desse aumento de eventos extremos não está só na temperatura e também nos ventos e nas tempestades, né? Também, como eu falei, existem incertezas, né, nessas previsões, nesses modelos. É difícil até a gente prever como que vai estar a condição do mar ou a chuva daqui a 7 dias, né? Imagine num horizonte de 50 a 100 anos, né? Então, isso são tendências, né? Na verdade, tem essas incertezas, mas a grande maioria dos trabalhos mostram que sim, tem uma tendência de aumento das tempestades e, lógico, as tempestades são características por ventos intensos, né? Então, aqui, principalmente na região da Baixada Santista, né, que é influenciada por frentes frias, ventos intensos, principalmente no período de inverno, então há tendência de aumento desses eventos extremos de tempestade, né? Isso ocorre principalmente, né, de uma maneira bem simplista, com o aumento da temperatura do ar, tem um aumento da evaporação da água no oceano, e essa evaporação contribui com o aumento da umidade do ar na atmosfera, né, que aí potencializa a ocorrência de tempestades, né, por conta dessa grande quantidade de ar, de umidade na atmosfera e perda de calor, e aí vai ganhando mais energia as tempestades, né? Então, de maneira bem simplista, esse que é o efeito do aquecimento do ar, aquecimento da água e o aumento da evaporação. Ou seja, a gente pode ter então ventos mais intensos e talvez até ciclones aqui, pode acontecer mesmo, né? Deixa eu te perguntar outra coisa, em relação ao aumento da temperatura do mar, como é que fica a vida marinha? Então, tem um problema grande, né, no aumento da temperatura do ar para a vida marinha, né? Porque os organismos, eles estão adaptados a uma certa condição. Logicamente que os organismos também eles vão se adaptando a novas condições, mas um dos problemas principais na vida marinha, com o aumento da temperatura apenas, são os ecossistemas de corais. Se a gente pegar aqui no Brasil, a gente tem ecossistemas de corais na região da Bahia, principalmente, mas o mais conhecido é a Grande Barreira de Corais, lá na Austrália. E o coral, na verdade, é um organismo, né? Não é um organismo só, são 2 organismos principalmente, né? Uma interação de uma alga com um animal. E com o aumento da temperatura da água, essa alga fica estressada e ela sai do coral, dessa simbiose que a gente chama, né? Então a alga sai e o coral ele perde a cor, porque é a alga que dá a cor pro coral. E a gente chama isso de branqueamento de corais, né? E o pessoal lá na Austrália tem notado isso, que cada vez mais estão tendo ondas de branqueamento, né? Porque tem um branqueamento. O que pode gerar de ruim isso? O que pode ser? O ruim é que o coral, né? Ele é base da cadeia alimentar. Né? Então, é um ecossistema que produz energia para os outros organismos na cadeia. Então, uma ilha de coral, uma região, né? Imagina o oceano... Fica repleta de peixes. Exatamente, repleta de peixes. Daí, do lado econômico, ela pode aumentar a pesca, né? A quantidade de estoque pesqueiro e aí, consequentemente, melhorar a pesca. Então, afeta não só a biodiversidade, mas também a economia. A primeira preocupação com o aquecimento do mar são os corais. O primeiro problema. Um dos problemas são os corais, né, por conta desse estresse que é causado na alga. Mas tem um outro problema, que é a acidificação dos oceanos. Né, e com essa grande quantidade de emissão de gás carbônico que tem atualmente, né, esse gás carbônico ele não fica só na atmosfera, ele vai também pro mar, né? Então o mar ele absorve, o que é bom também, né, porque ele acaba absorvendo essa quantidade de gás carbônico. Mas, com a absorção desse gás e por efeitos bioquímicos, ele acaba acidificando os oceanos.
Perfeito. Renan, uma das coisas que talvez mais preocupe, tem até muitas ONGs em relação a isso, é em relação à água doce, à água potável. A que nível é a preocupação, então, da água doce? Você vai responder no próximo bloco, tá bom? Eu tenho que dar 6 recadinhos da nossa agenda para você interagir socialmente com a vida, para você viver melhor. Alguns são gratuitos, outros têm uma taxa, depende. Vamos lá? Vou chamar primeiramente um curso de numerologia. Muita gente adora numerologia e a Ivete Rio Pugliese é especialista nisso. Vamos chamar a Gênia então, vamos lá. Curso básico, ela vai dar um curso básico. Aprenda a descobrir suas qualidades, fraquezas, potencialidades, vocações e tendências através da análise do seu nome, data de nascimento. Aprenda também a analisar o número da sua casa, da placa do carro e muito mais. Durante o curso você fará o seu próprio mapa ou de quem quiser. Dia vai ser no dia 30 de setembro, finalzinho de setembro, sábado, das 9h30 às 18 horas. E também depois tem o curso avançado, para quem fez o básico, claro, né? Vai ter o curso avançado. Você aprenderá a calcular e analisar ano e mês pessoal, ciclos vitais, subciclos, pináculos, características individuais, desafio maior e secundário. Nesta fase conseguirá descobrir e analisar as tendências de acontecimentos futuros e também passados, elaborando, sim, então, um mapa vital para toda a vida. Então, o curso avançado será no dia 1 de outubro, domingo, das 10 às 18h30. As apostilas já fazem parte, tá bom? Gratuitas. Informações e reservas é só pelo WhatsApp ou telefone. 997577839. Segundo comunicado é da Rap Science com o seminário As Leis da Acumulação da Riqueza. Vai ser no dia 16 de setembro, sábado, às 15 horas. É necessário fazer a inscrição, tá bom? Seminário As Leis de Acumulação da Riqueza. Ligar a partir de quinta-feira, das 10 às 18 horas. Segunda, terça e quarta não, a partir de quinta. Quinta, sexta, sábado, você pode ligar das 10 às 18 horas. Venha conhecer a Rap Science, que é a número 1 do Japão. O local do seminário será no Templo de Santos, que fica na rua Júlio Conceição 94. Telefones 3219-4600 ou fone WhatsApp 99158-4589. Terceiro recado é do Instituto Vidas, reintegrando vidas através da regressão. A terapia regressiva já se mostrou extremamente eficaz para a superação de diversos tipos de traumas e transtornos, auxiliando até mesmo na resolução de problemas físicos. Mas além de resolver problemas, a regressão terapêutica traz incontáveis benefícios, como o despertar da espiritualidade, o estímulo à criatividade e o desenvolvimento de valores humanos. No Instituto Vidas, além do tratamento clínico terapêutico, ministramos vários cursos, dentre eles apometria, cromoterapia, prática terapêutica, entre outros. Ligue e agende um horário ou venha pessoalmente fazer uma visita e conhecer o nosso espaço, que fica na Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12. Telefones 3231-2686 ou 99-777-7677. Quarto recadinho é da Escola Recanto dos Saberes, que comunica a magia das 7 espadas sagradas com Fabiana Carvalho. Aprenda a defender-se e a defender sua família através dos mistérios magísticos das 7 lâminas de Deus. Vem entender o que é e como funciona mais esse grau de magia divina do Colégio do Mestre Rubens Saraceni. A palestra é gratuita, não paga nada, é só comparecer no dia 6 de outubro, sexta-feira, às 19 horas. Só comparecer não, hein? As vagas são limitadas, desculpa, não paga nada, as vagas são limitadas, então é bom ligar pelo WhatsApp, ou liga ou manda mensagem pelo WhatsApp 988404888, tá bom? O local é a Avenida Doutor Moura Ribeiro, 78, Marapé, em Santos. Quinto recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia radiônica e mantras
para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas no dia a dia, no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada e informações sobre como ser atendido ou para marcar, para agendar, é só ligar no 991729798. Eu repito, 991729798. Deixa seu nome e telefone, que a Eliane liga de volta, tá bom? O local de atendimento é na Rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos Marapé. E o último recadinho vem da japonesa simpática, que é a terapeuta Kátia Yanagiwara, que convida a todos para conhecer as essências Werkel, as luzes da aurora. São essências minerais vibracionais que atuam no corpo energético, auxiliando na cura do corpo físico, emocional e espiritual. Ativam e equilibram o sistema de chakras, reconectando com os corpos superiores, possibilitando a cura da causa emocional que provocou o desequilíbrio energético e, como consequência, a doença física e emocional. O Espaço Werkel tem atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h30 e aos sábados, das 10 às 14 horas. O local é a Avenida Dino Bueno, 55, Sala 2A, em Santos. Telefone 3261-1352 e o WhatsApp 988330341. E se você perdeu alguma informação, não conseguiu anotar, não tem problema nenhum, é só entrar no site do Fronteiras, fronteirasdaciencia.com.br e depois clique em Agenda da Semana, ok? Voltamos já. Estamos de volta já em nosso último e terceiro bloco, e esse bloco é oferecimento da loja Merlin, que recomenda a tocha de limpeza e a vela de Marsala, que são maravilhosas para a limpeza do ambiente, seja no lar, no trabalho ou onde houver necessidade, porque ambas transmitem uma energia muito forte. A loja Merlin continua com o melhor preço da Baixada Santista. Se você estiver procurando vários artigos, como vela de 7 dias, vela por quilo, imagens em geral, imagem de santo, imagem grega, livros esotéricos, livros religiosos, roupa de cigana, enfim, qualquer artigo religioso ou esotérico, você tem o melhor preço e a melhor qualidade na loja Merlin. É só ir lá, você vai conhecer o André vai te recomendar então uma compra mais apropriada, tá bom? O endereço é no Gonzaga, uma parte alta que não vai inundar tão rápido, que fica na rua Pereira Barreto, número 12. Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Então, Pereira Barreto, número 12, loja Merlin. Bom, hoje o nosso bate-papo aqui no Fronteiras da Ciência é com o biólogo e mestre em Ciências do Ambiente, o Renan Ribeiro, que é um cientista aqui da Universidade de Santa Cecília e trabalha num laboratório chamado Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas. A pergunta que ficou consignada no bloco anterior, né, Renan, é sobre a água doce, se existe a preocupação, sim, dela diminuir, né, da água potável principalmente, já que ela é tão pouca em termos de planeta Terra, né, que se você for considerar toda a água do planeta, a água doce é uma porcentagem muito pequena, né? Exatamente, é uma porcentagem muito pequena e ainda a água doce que tem disponível sofre com contaminação, né? Cada vez mais a gente nota também. É uma preocupação, então? A preocupação também, né, relacionada às mudanças climáticas também é uma preocupação, né? Você vê que a gente abordou vários aspectos aqui, né? Foi desde aumento de tempestades, nível do mar, terremoto, furacão, degelo, né? Tudo isso é com relação às mudanças climáticas, né? E é curioso até porque anteriormente os cientistas chamavam de aquecimento global. E aí esse termo ainda é usado, mas vem caindo em desuso e está se usando agora, na verdade, mudanças climáticas, né? Justamente porque altera o clima como um todo, inclusive o padrão de circulação da água, né? Da água doce na atmosfera, na verdade, principalmente, né? Então, que tem alguns estudos, um estudo recente, até com foco aqui na região sudeste do Brasil, que mostra que no futuro podem acontecer dias mais secos, com menos chuva ou sem chuva nenhuma, né? Um número maior de dias
sem chuva, principalmente nos estados, isso no ano vai aumentar, isso nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, então vão ter mais dias sem chuva. São Paulo não? São Paulo não tem uma certeza tão grande, vai se manter na média, mas a principal questão também, além dessa mudança no padrão de chuva, em termos de dias sem chuva, é a questão dos extremos, né? O que se altera bastante são os extremos. Então, tanto agora São Paulo, quanto Rio de Janeiro, Espírito Santo, essa região sudeste no geral, até Minas Gerais, há uma tendência de aumento dessas chuvas mais intensas. Então, vai chover mais durante um curto período de tempo. Entendi. Que vai ser mais seca, mas quando chove é mais violento. Mais violento. Então, na média, né, a chuva, na média do ano, se a gente fazer um acumulado anual, é possível que seja o mesmo acumulado. A diferença é que vão ficar muitos dias sem chuva e quando chover vai chover muito. E aí isso é um problema, né, para algumas captações de água doce, né? Então, se perde na captação, se perde na captação, não vai ter água para ser captada se a gente pegar um período de seca muito grande. E quando chover muito também, se for uma captação em rio, né, de água superficial, é prejudicial também, porque vai ter muito sedimento, a água vai estar não tão boa quanto numa condição normal. Então é preocupante, sim, a água doce, né, a disponibilidade de água doce. E outro ponto, com o aumento da maré, o mar pode também invadir os rios e contaminar a água doce? Contaminar, não seria contaminar, mas contaminar de salinizar a água, exatamente. Ele pode sim, né? A cunha, a gente chama de cunha salina, né? Ela pode penetrar mais adentro no rio, e aí as cidades costeiras, como Santos, né? Que tenham ponto de captação em cotas baixas, podem ser prejudicadas, porque com o aumento desse nível do mar, a água vai ficar salgada e aí inviabilizaria o uso para consumo, ou teria que fazer um tratamento mais avançado para poder tirar o sal da água. Mas isso só se o ponto de captação da água doce for numa região mais baixa, né? Mas então, Renan, isso que você está falando é muito sério, muito grave, porque se já sabes, pela ciência, que teremos tempestades mais violentas, ou seja, uma intensidade de fluxo de água maior, em contrapartida, teremos mais tempo de seca ao longo do ano, e isso dificulta, como você bem disse, a captação da água. Não teríamos que tomar providências sérias desde já? O governo não deveria estar providenciando medidas que possam sanar isso para o futuro? Com certeza, né? Acho que o planejamento é crucial. Agora, né? Tem que se planejar agora para a gente não sofrer no futuro, né? A gente vem conversando aqui ao longo do programa esses vários impactos, né? Normalmente a gente coloca um horizonte até 2050, até 2100, quando diz respeito à elevação do nível do mar, mas daqui a pouco já estamos em 2050, né? Então, se não tiver o planejamento agora, mais pessoas podem sofrer as consequências dessas mudanças climáticas, né? Ou seja, tem que ser agora, né? Principalmente da água, né? Da água, com certeza. A gente já teve eventos aí com poucos dias de chuva, né? Principalmente no ano de 2014. São Paulo sofremos com isso, né? São Paulo sofreu bastante, inclusive aqui na região da Baixada Santista a gente não chegou a sofrer tanto, mas já existem captações de água na região da Baixada Santista para direcionar água para a região do Planalto por conta desse evento de 2014, né, dessa crise hídrica em 2014. Com isso a gente sofreria. Também vai sofrer, né? Porque vai reduzir a nossa água vem do Riacho Grande, não é? Principalmente vem da região ali do Riacho Grande, né? Não sofreu tanto o impacto assim. E também da região da Serra do Mar como um todo, né? Hoje tem a região de Cubatão, captação, tem também Itanhaém, né, que chamam de sistema Mambu. Então, o nosso reservatório, a gente não tem uma represa, né, como a represa Abirens, Guarapiranga, enfim, a nossa caixa d'água, vamos dizer assim, é a Serra do Mar, né? Então, a gente não sofreu tanto porque a gente tem uma Serra do Mar hoje que é preservada. Então, também tem que ter um cuidado com a vegetação. E falando em preservação, como é que está a preservação da Jureia, aquela região, Ilha do Cardoso? Então, porque eu sei que o Fábio Giordano é um fuçador da ilha, ele tem direito a entrar na ilha como biólogo, né? Eu sei que ele é um estudioso lá. Isso, a gente também até fez uma pesquisa, equipe, né? A gente fez uma pesquisa em conjunto, trabalhando com imagens de satélite.
principalmente na região da Restinga, né? Então a gente verificou qual foi a perda na Restinga ao longo dos últimos anos, né? Com base em imagens de satélite. E a gente viu que vem caindo a quantidade de restinga, principalmente na cidade de Ilha Comprida, né? A pesquisa focou, na verdade, na cidade de Ilha Comprida, que é na região ali próximo a Canané. Então a gente viu que com o desenvolvimento ali, que logicamente é benéfico na região, né? Principalmente construção de estradas, abertura de ruas, né? Não estradas, mas ali são ruas. Então teve uma redução na restinga ali daquela região da Ilha Comprida. Então, é importante também, né, se ater à preservação na região da Ilha Comprida, que já é uma região, né, falando de mudanças climáticas, que sofre também com erosão, com aumento de nível do mar. Inclusive, tem um ponto, né, da Ilha Comprida que vem perdendo bastante sedimento, bastante areia na praia. E lá o que vendeu de terras, né, que era no mar, quando o cara foi ver onde ele comprou, isso tem um monte lá, né? Tem bastante. Ô, Renan, vamos deixar o seu contato? O Renan, ele é um biólogo, cientista, ele trabalha num núcleo dentro da Universidade de Santa Cecília chamado Núcleo de Pesquisa Hidrodinâmica. Então, quem quiser o contato, você pode primeiramente acessar o site, ver o trabalho que ele faz, a equipe faz, é uma equipe de trabalho. Aí na sua telinha você vai encontrar o site, ó, não precisa colocar www, tá bom? Sem www, você já pode colocar direto, ó, NPH, N de núcleo, P de pesquisa, H de hidrodinâmica, .unisanta.br. Então, esse é o site. Se você quiser mandar alguma mensagem ou alguma pergunta para o Renan, pode ir por e-mail. Então, o e-mail dele é Renan Ribeiro. Lembrando que Renan termina com N de navio, né? N de núcleo. Então, renanribeiro@unisanta.br. Então, tem o site do laboratório que ele trabalha. Eu vou te dar 1 minuto só, que o tempo está acabando, para você falar sobre o núcleo de pesquisa hidrodinâmica, o qual você participa e trabalha. Tá, então o núcleo, na verdade, é um laboratório aqui da Unisanta, né? Ele já é bastante antigo, tem pelo menos 20 anos de existência. E o que a gente vem trabalhando bastante hoje no núcleo em modelos operacionais, né? Previsões operacionais. Previsões do quê? Previsão principalmente oceanográfica, né? Oceanográfica, então seria como se fosse a previsão de tempo, né? Se vai chover, sol, mas a gente faz isso para o mar. Então a gente faz trabalho com previsão de ondas, marés, correntes. E esse trabalho, pelo menos, eu acredito que vem ajudando parte da população aqui santista e da Baixada Santista como um todo, né? Porque a gente, por conta desse aumento desses eventos extremos aqui na região, a gente vem sempre alertando, seja através do nosso próprio site, né? Seja através também de divulgação para as defesas civis dos municípios, né? E, consequentemente, para a população, a gente vem fazendo esses alertas de ressacas, né? Que não foram poucos. Né, nesses então últimos vocês anos. têm essa missão de dar esses alertas através desse núcleo de pesquisa hidrodinâmica. Através esses alertas vêm sendo dando já há algum tempo. Já há algum tempo, e também desenvolver a pesquisa científica dentro Vocês do têm núcleo, trabalhos né? em congressos? A gente sempre participa em seminários. Congressos, seminários, né? Agora mesmo a gente vai apresentar num congresso, um simpósio, na verdade, né? O Simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Hidráulica e Saneamento, que vai acontecer em Lisboa, agora em setembro. Você vai estar lá? Provavelmente sim. E, enfim, outros congressos também, né? Congressos da Marinha do Brasil, a gente apresentou em 2015, 2017 vai ter agora um outro congresso. E também desenvolvendo a pesquisa, né? Não só fazendo alerta dessas questões, fazendo modelos operacionais, mas também desenvolvendo pesquisa para poder cada vez prever com mais precisão esses eventos. Beleza. Primeiramente eu quero agradecer o Renan Ribeiro por ter explanado de maneira simples, fácil, para que todos possam entender, e agradecer também o Fábio Giordano, que me indicou você, né? E que espero que você seja a primeira de muitas, Renan, que possa participar e trazendo alerta. Se houver algum alerta, alguma coisa importante, por favor, o canal do Fronteiras da Ciência está aberto para que a gente possa fazer a população, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu só dar o tema da semana que vem, que é o sentido da vida.
é o tema do Fronteiras da Ciência da próxima semana. E o convidado é o Liste Rangel, que vem de Recife, especialmente por Fronteiras da Ciência. O Liste Rangel, que é aquele historiador da vida de Cristo, ele foi atrás, né? Ele tem vários livros sobre isso. Ele que é psicólogo, jornalista, historiador, pesquisador de civilizações antigas e escritor, diretamente do Recife para o Fronteiras, o sentido da vida. Mais uma vez, muito grato, Renan Ribeiro. Adorei conversar com você e tudo que você explicou aqui pra gente. Agradecido mesmo, viu? E a você de casa também agradeço pela audiência e excelente semana para você. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.